efeitos sonoros que o Scorsese queria, de tão importante que a produção é para essa pessoa. A briga entre produção e o Scorsese é tão histórica sobre esse filme, que você tem lendas, várias lendas sobre o assunto. Uma das lendas falam que o Scorsese estava tão puto com o que a Colômbia queria fazer com ele, ele bebeu uma noite inteira e ficou com uma arma do lado do copinho de whisky, porque se algum produtor aparecesse na gravação e encher o saco mais uma vez, ele ia essa história verdadeira. Não, sabe? Inclusive tem outras variações sobre ele ter ido na Colômbia, ele com uma arma, engraçado, todo mundo tem que deixar de terminar o filme. Esse filme é trabalho de amor, por vários homens especificamente, querendo contar uma coisa que na década de 70, agora também mais na década de 70 não era falar, que é a solidão do homem. Mas agora que eu contei todas as coisas, o filme vai ser todo contado pela perspectiva do Travis. Ele é mais um narrador não confiável. E tudo que acontece no filme, ele tem o objetivo de passar o sentimento do Travis. Então o filme vai ter pedaços extremamente monótonos. Ele dirige em silêncio olhando pra cidade, vendo o que tá acontecendo, pra gente ter a sensação do tédio da vida do Travis. Ele também vai falar com a gente através do diário. Esse diário é completamente diferente com a realidade. No diário, ele escreve uma realidade idealizada na vida dele. E ao mesmo tempo a gente vê o que realmente acontece, que é bem interessante. O filme começa com o Travis numa empresa de táxis pra viver. Ele fala que ele tem muita insônia, ele não consegue dormir de jeito nenhum. E quando ele tá com insônia, ele faz duas coisas. Ele vai sempre beber, sempre adulto, e ele anda pela cidade sem cumprir. E ele pensa assim, já tô andando pela cidade sem cumprir, por que não vem as né? Então ele tem uma menção como aposentado do exército, mas ele não tem propósito. Então ele pensa, vou dirigir. E ele fala pro futuro chefe dele, ó, eu sou disponível em qualquer lugar da cidade, a qualquer hora, a qualquer momento. Ele trabalha feriado, ele trabalha no feriado da cidade, no feriado da cidade, talvez sábado, ele fala, ele fala, não, qualquer lugar da cidade. O turno dele era 6 da noite, às 6 da manhã. Ele fica na pior parte de Nova York, onde tem toda a vida periférica acontecendo. Por quê? Porque ele falou, vai qualquer lugar. A gente escuta ele escrevendo no diário dele falando que ele tem muito nojo da periferia da cidade. Ele tem nojo dos lowlights, onde eles estão vendo a vida errada. Ele fala, eu odeio as prostitutas, eu odeio jogados, eu odeio vagabundos, eu odeio traficantes, eu odeio que passam golpes, golpistas. Todas essas pessoas são lixo da sociedade, não suporte. Mas ao mesmo tempo ele trabalha no bairro onde todo mundo tá. Enquanto o livro tá falando que ele despreza, se ele pudesse acabar com todo mundo, na vida real, ele tá tentando serviço para pessoas. No diário ele fala que eles não merecem nada, mas na vida real, todo final do turno, ele tem que limpar fluidos vaiados que estão no banco de trás. Então ele tá limpando a sujeira, ele tem que limpar fluidos vaiados que ficam no banco de trás. Eu sou um fluido, calma, fluido. Então, fluido, mano, já nesse começo a gente vê uma tradição, Travis do diário, Travis da capinha, hoje trabalhando no táxi, de manhãzinha, ele vai ver um adulto pra ver se ele consegue dormir. Daí você vê ele assistindo várias cenas de filmes estrangeiros. E ele escreve no diário falando que nem os filmes adultos fazem dormir, mas agora ele encontrou um propósito. O nome do propósito é Betsy. Betsy, ela é uma moça loira que trabalha no comício político candidato a presidente. E ela chega na primeira cena com um sobretudo branco porque ela vai significar a pureza. Ele é mais uma pessoa que divide as mulheres em funções para subir o homem. Então tem as mulheres do filme adulto que servem pra fazer um serviço de interesse sexual. E agora ainda Betsy como a pureza em pessoa. A imaculada, virtuosa mulher que vai tirar ele dessa vida de solidão, que vai fazer ele ser uma pessoa melhor. Ela sabe disso? Ela não tem mais. A review é ótima, tá? Eu estou falando sobre maneiras de ver as coisas diferentes. Quem fala assim na review, fica claro nas ações do protagonista que ele está desesperado por relacionamentos. O que eu vi primeiro, quando ele vai assistir o filme adulto, ele tenta em cima da recepção, ele pergunta o nome, ele fala o que depois, e ela corta ele assim, ó. A perspectiva do homem nesse sentido, nesse coisa de, cara, eu tô perguntando dela, por que ela tá assim, eu tô tentando legal, tô tentando puxar assunto, por que ela tá tão grossa comigo? E agora tem a perspectiva da mulher, ela trabalha como recepcionista em um cinema adulto. Imagina que essa mulher escuta de imagina que ela tem que criar uma couraça de falta de educação pra não ter que ficar com um pervertido. Então, enquanto para os homens, a noite, cara, só tem que com ela, para a mulher, tipo, meu Deus, mais um homem, já sabe que essa mulher só tentando trabalhar com lugar de saúde. Entende a diferença da relação? Logo depois disso, ele começa a falar sobre a virtuosidade da Betsy. Como ele demonstra na prática, ele estaciona o táxi dele na frente do trabalho dela, pega uma bebida e começa a encarar forte, a ponto de ela perceber de um amigo, pro colega de trabalho dela, falar que precisa preparar de parar. O que os homens viram foi, não todos, sabe? Vocês não fazem generalizar, não faz generalização. Os homens dizem, cara, ele olha pra ela, do jeito que ele quer uma conexão, cara, ele só tá puxando assunto pra gente, é puta que pariu, mais um doido no meu meu Deus, tem um cara na frente do meu trabalho, me caindo da hora. Primeiro, daí à noite ele tenta socializar com outros taxistas e não consegue, porque o que os taxistas estão falando pra ele não considera relevante. A maneira que ele encontrou de sobreviver a solidão é completamente superior. Então ele não se interessa pelos assuntos, ele não se interessa pelas pessoas que estão falando, ele não se importa. Então ele não consegue criar uma conexão. Ele puxa um assunto, eles estão falando do dia a dia, estão falando de vida e ele não passa, ele fica preso, sabe? Ele tenta falar umas coisas, ele sai, mas aí os outros não se identificam. Uma coisa que ele faz muito nesse filme de maneira subjetiva, ele objetivamente é muito racista. Todas as vezes tem uma pessoa negra, ele passa o acordo, ele encara, ele julga, ele se faz bonzão. A gente não vê ele verbalizando, mas constantemente pessoas têm mais confiança nas pessoas, têm mais um pontinho de problemática. Até de manhã cedo, depois ele sai do trabalho, ele toma uma coragem, então ele não sei, ele vai no escritório partidário, super ligado, vai lá com uma Betsy. E ele chega falando que ele quer ser voluntário, porque ele acha muito legal a proposta, ele acha interessante, e ela começa a perguntar coisas pra ele sobre essa proposta. Então não sei bem, na verdade a gente fica pra sair. Então por que você aceitaria? Ele fala, porque você é uma pessoa que fica o tempo todo em volta de pessoas, mas se sente extremamente sozinha. E fora, claro, você é a mulher mais bonita da minha vida. Ela incrivelmente aceita. Ela fala, beleza, então vamos então. E eles vão tomar um café no porta, e daí o que acontece? Ele já colocou na cabeça que ela é a grande salvadora da vida dele. Ela é tudo uma mulher desse. Ela sabe disso, não. E ela começa a entrar numa conversa com ele, ela tenta conversar, ele reflete a conversa falando alguma coisa sobre o tempo. Então ela fala, eu faço isso, eu também sou assim, por que fazer essas coisas, e ela tá falando, por que eu também sou assim? Então ele não quer saber, ele não se importa com ela, ele só quer ser ouvido, ele só quer parecer que ele é um homem virtuoso. E ele vai sair mais no outro dia, ou no mesmo dia, naquela noite, ou na próxima noite, eu realmente não sei como se funciona. Quem entra no táxi dele é o candidato, acho, dos democratas, mas pode ser republicanos nos Estados Unidos, mas para ser eleito ou ser candidato a presidente, porque o sistema político americano é o máximo que eles conseguem fazer de democracia sem ter democracia, sem mais, sem PDF, para entender o que tá acontecendo naquela eleição. E daí ele começa a conversar com o político, e o político é bom. E o Travis novamente ele parece agora ansioso por contato. Ele fala, eu gosto muito da sua proposta, ele fala, todo mundo vai em você. Ele fala, nossa, muito obrigada, você me diga. O que você acha que tem que mudar nos Estados Unidos? Ele fala, sinceramente, eu acho que você tem que limpar todas essas pessoas baixo nível, você expulsar elas, você acabar com. É uma sujeira tão intensa aqui, eu fico até enojado. E daí ele fala, sabe, mas é uma coisa fácil, ele fala, não sei. Ele não escuta, ele só fala o que ele tem que falar e ele revela pra gente mais essa personalidade preconceituosa que ele tem em relação a tudo. Logo depois ele fala como a sociedade tá completamente jogada às graças, não cagar, ele deixa o candidato no trabalho dele e vai pra outro ponto lá entra uma menina, essa criança tá usando roupa e ela fala, me tira daqui, por favor. Ele não faz nada, ele é completamente apático. Até o momento que chega um homem adulto, entrega $20 pra ele e fala, esquece tudo isso, e puxa a menina, chama ela de vadia pra um lugar que ele não sabe o que é. 10 minutos atrás ele tava sinalizando virtuosidade, falando sobre como todo mundo que é ruim tem que morrer. 2 minutos depois ele poderia fazer um tipo de diferença na vida de uma criança e ele resolve ser apático. Por quê? Porque ele é uma grande contradição humana. Daí na outra noite, ele sai com a Betsy. E a gente vê mais um momento de total e completa desconexão que resulta numa coisa muito bizarra. Onde ele decide levar ela pro simples pega a moça virtuosa, a esposa perfeita, e fala, vamos sair e levar ela pra ver pornografia. E essa é uma das partes que eu fiquei assim, sai da cabeça, ele tá louco, quem faz isso, mano? Então, a mesma coisa da nossa sociedade, eu não compreendo qual é o raciocínio e o mecanismo de desconhecido ou de alguém que não pediu você mandar uma foto do seu amigo pessoa. Não faz sentido pra mim, não faz sentido pra maioria das mulheres. Se pra você mulher faz sentido, conta pra mim nos comentários. Você vai estar primeiro que vai falar, ah, mas todo tipo, um cara chega na área, mandar uma foto, mas todo tipo. Na minha compreensão, o que eu entendi disso, essa menina muito óbvio, se você quiser entrar na discussão, vai ser top. É importante. Tipo, o homem gosta de ver mulher pelada. Então ele pensa que é igual pra mulher, então ele mostra uma foto pelada, e daí ela vai mandar outra, e troca. Mas é uma incógnita comunicacional pra mim. Eu acho que é o equivalente nosso a ele levar a Betsy no cinema. Ele foi ensinando, o que você pensa que eu sou? Ele fala, você não tá entendendo. Se eu soubesse que você não ia gostar, eu não te levaria. Vamos fazer uma coisa, me escuta. Ela fala, não quero você discutir, você vai discutir. Não, e daí puxa ela conversar. Eu só quero que você discute. Ela mais falando, então tá, nunca mais fala pra ele, tá ligado? Ele fazer tudo e ela não responde mais, porque é desespero, por favor, né? Porque o cara tá encarando ela no trabalho. Daí ela aceita sair com ele, é até que legal, mesmo ele tá ignorando o que eu falo. Ele leva ela, o que o Travis faz? Como uma pessoa sai normal, ele vai lá pra dentro, entra no quarto e tudo pra ficar. Não precisa falar comigo, tá maluca, eu sou legal. E daí o amigo, quando ele trabalha, tem que empurrar ele de novo e falar que ele vai chamar por isso. Daí faz uma palavra, ele fala assim, você vai pro inferno com todas as outras. Então, deixa eu ser salvador, ele virou uma das pecadoras, mulheres desse mundo, mas não tem valores, sabe? E daí o diário fala, não sei por que esperança. Essas mulheres parecem que não fazem parte do sindicato. Todas elas são frias e distantes. E esse momento é o primeiro passinho que ele dá em direção a enlouquecer completamente. Porque ele não tá próximo da realidade. Mas quando ele quer negar
pegado pela mulher que salva ele vai, não, em direção, quem dessa? Não tem que fazer, você vai pra frente. Daí acontece lá depois disso, então ele trabalha, ele recebe como passageiro de diretor, sério, é o mais terceiro. E o que esse personagem, o diretor faz? Ele pega o Travis e fala, se você paga sem passar, vou pagar o tanto for necessário pra você. Bom, e daí ele não quer muito, mas ele fala, cara, isso, sério. E aí o que o passageiro fala? Peraí, ele tá vendo a mulher, é me foda, aquele não é meu parceiro. Ela tá me traindo, e ela não pensa que tá me traindo com um homem, e usa aquela palavra, não usa, porque é extremamente prejudicativa, preconceituosa, tem um peso maior. Tinha que fazer sentido, acho que não tem tanto equivalente, mas aí você fala, e o Travis fica tipo, realmente, ele não presta. E daí o que o passageiro fala? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma 44 mais e eu vou atirar nela, vou perseguir ela, quero aprender a nunca mais entrar. E Travis veio como uma inspiração, ela fala, boa, hein, matar pessoas massa. Então agora ele já tem a ilusão amorosa, que aconteceu um dia, a gente tem um outro homem que tá dando o apoio que ele precisa, tá dando ideia pra ele, que faz ele decair mais legal na cidade. Daí ele faz, ele começa a ter pensamentos muito violentos, ele tenta falar com alguém. E eu acho que pra mim, aquela cena é a mais frustrante de todas as cenas, porque ele chama um taxista, que é o mais velho, pra trabalhar, que todo mundo quer feiticeiro, porque tem todas as respostas. E ele fala, tipo, cara, eu tenho um pensamento estranho, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Cabeça estranha, eu tenho um pensamento muito errado. Nossa, e ele não tem as palavras pra falar o que ele quer. O feiticeiro mesmo, o feiticeiro fala, cara, é isso aí, né? A gente vive no nosso trabalho, porque às vezes você pega uma doenças, mal, a gente não sabe o que a gente pode fazer, mas ele enrola. Então ele fala, relaxa, dá um pouco de chance, você cada um descansa, ele fala, não tem ideia do que você tá falando, eu sou um homem, eu sou um taxista. Então eles não tem uma conversa. Isso é uma das coisas que são ensinadas de diferentes maneiras para que é diferente. Nós mulheres aprendemos a ter a nossa vulnerabilidade aberta, nós sofremos, você sabe, a gente tem a autorização de chorar, a gente tem a autorização de demonstrar frustração, fazer vecino, fazer birra, fazer identidade, a gente tem opções, e a gente tem a abertura de buscar ajuda. Então quando a gente não compreende, a gente não tem, então, vamos melhorar isso. Como os homens não, os homens foram condicionados pelo que o único sentimento que o homem tem na verdade é três sentimentos, raiva, alegria, então quando você não aprende a compreender o que você está sentindo, e você não aprende a verbalizar, comunicar, você não tem palavras para explicar. Eu já falei em outros vídeos, o vídeo chama todas as palavras da comunicação. Eu vou pegar mais técnico, mas quando o homem e a mulher sentem a mesma gama de sentimentos, tristeza, alegria, frustração, atração, raiva, medo, desgosto, nojo, a gente tem que ter uma diferença entre nós temos as palavras e os homens não têm. Então, o que me parece que existe um grupo grande de homens que sentem muitas coisas, eles não têm ideia como explicar, eles não sabem falar, eles não têm como procurar o que eles estão sentindo, além de eles não entenderem, eles não conseguem explicar, nem seja um amigo, porque esse amigo também não tem vocabulário, sabe? Poder discutir o assunto e ambos aprender que o homem faz verdade, faz pra quê, tá? Eu espero que vocês mudaram, espero que vocês espero que vocês mudam relação. Uma maneira de explicar isso, imagina que você tá falando, senhor, você foi jogado no meio da você tá morrendo de sede, por que você não consegue pegar, porque você não tá falando isso, então você realmente precisa realmente. E daí você tenta falar alguém muito entende, e daí como que você decide agir em relação a isso? Você decide dar um tapa na cara, todo mundo quis, daí a única pessoa que escuta o tapa, ela responde o soco, e agora você tá com sede, você tem um monte de gente que tá com morto, você tá com gente que você não soco, porque nós temos as mesmas necessidades emocionais, nós temos uma maneira diferente. Gente, eu não quero ficar carregando pra vocês, tá? Eu penso nas coisas que eu quero parecer dona razão das nós. Eu preciso dar uma perspectiva pra gente evoluir esse assunto, tá? Ambos de nós temos a mesma necessidade claro. A diferença é que nós tivemos a opção de ler e mostrar, mas os homens não. E como a única coisa que tá perder é de raiva, eles que tá bem, todo mundo poderia pensar pra eles, porque a pessoa não entende, tá falando, você não entende, eu quero explicar, mas você não tá entendendo, eu tô falando realmente no grupo, então você não tem como você fazer um tapa, porque você tá pensando de raiva, daí você encontra um monte de grupo que fala, não, homem pode ser homem pode ser bravo, homem pode ser o homem pode chamar isso, homem pode fazer isso, então, você vai falar com alguém que faz, daí vai fazer, daí vai fazer, no Brasil, assim, vai entender porque você fala, você fala, isso é incrivelmente solitário, eu não consigo mensurar isso, eu sou falante, então eu seria isso, tem também, assim, quando eu me sinto a pior pessoa do universo, posso já falar, eu me sinto a pior pessoa do universo, eu tô feio, perdendo ideia, mas eu quero minha vida, tudo tempo, todo mundo odeia, aí tudo tá vamos, parece feio, parece horrível, você pode e ela fala, calma, talvez foi de verdade, mas você quer solução, você quer só, enfim, nós sabemos falar com uma outra, os homens não precisam falar porque eles estão vendo, eu conversar com uma pessoa, e é isso que o Fred sente, ele tem uma raiva porque ele não tem quem falar, ele não tem o vocabulário pra explicar isso também, ele não tem ideia do que ele tá sentindo, a não ser solidão e raiva, ele fala do homem, então ele fala, eu quero, e pode ser, a gente já em casa vai escrever, coloca pão, uma tigela, coloca leite, whisky, como se fosse ele fala, ele tá super bem, depois corta ele dirigindo, e ele fala no diário que a solidão sempre esteve com ele, ele é um filho de Deus solitário, ele pode ir pra guerra, ele pode estar ele pode estar pessoas, mas ele sempre se sente só. E duas referências que tanto o diretor quanto o roteirista usaram são filmes no ar, são filmes que se passam à noite, onde ele detetive, narra história, falando como está sendo sua passagem, e filmes de faroeste. Então, o protagonista se vê como um cowboy solitário, e todo cowboy solitário precisa estar preparado. Então, ele é um cara suspeito, e como vai dar isso, ele atendeu, fez isso com o passageiro dele, ele compra todas as armas sobre ele, ele pega todo o dinheiro, ninguém vai gastar, ele fala, ele vai porque agora ele vai separar, agora ele decidiu que ele vai tomar as rédeas da própria vida, e vai fazer com que as pessoas erradas, e agora a gente vê ele entrando no terceiro nível do dele, então, tudo é verdade. Então, dissociação com a realidade, ele cria pra ele mesmo uma rotina completamente salubre, que envolve fazer esse tempo todo, ele faz autoestima, e ele fala no diário dele, que ele vai comer direito, ele não vai beber, ele vai parar fazendo remédio, ele usa muito remédio pra ficar acordado, muito remédio pra dormir, talvez outros remédios foram precisos pra ele depois que ele saiu da guerra, porque ele é uma pessoa que pra guerra, e no diário escreve isso, mais o Scorsese fala em entrevista que uma das coisas que fizeram ele desenrolar em direção à insanidade é a falta de um sono adequado e o fato de ele estar sempre sob algum tipo de remédio em associação ao álcool. Então ele não faz, ele só escreve no diário, ele fez todo o rolê, ele fez um sistema de que sai daqui com o começo de uma gaveta, sabe? Ele fez um lugar pra colocar a faca, ele tá muito preparado, ele faz comissão, e lá ele faz amizade com o Alice Pepper. Nossa, ele faz essas danças, aí é engraçado que dentro da casa dele, uma chão, fazendo flexão, treinando com uma tira, ele chega do lado, a Alice Pepper e fala, ele parece alguém que boa fazendo amizade, porque é uma conexão, termina que a arma usa, e daí a gente quer só pra ele, uma vez pra você, uma vez pra você quer, que eu mando pra você, não precisa pra poder cantar o que você quer, faz legal, que assim, e passa uma vez falsa. E daí ele chega em casa e tem a cena mais clara do filme, que logo depois ele fala, pô, não tá apontar pra ele, eu queria imaginar situações hipotéticas onde ele pode ser salvado, e pra piorar ainda, a noite ele vai pra mercearia, e a mercearia é assaltada, ele faz o quê? Ele atira na salvante, e daí depois que ele atira, o dono da mercearia fala, muito obrigado, pode ir embora, todo mundo veio a partir de agora, e ele vai embora sem consequências, não é validado pela sociedade, vai violência, ele é casado, ele não tem polícia, não tem lidar, e daí o dono da mercearia termina o serviço com um barão ferro, e ele termina a tia pra ele chega em casa e na TV ele assiste vários casais negros dançando felizes, e você vê o ressentimento aumentando dentro dele. Eu percebi isso quando eu vi o filme? Não, porque pra mim é só um homem em silêncio olhando pra TV carta. Eu não entendi o final do áudio, que aquilo era ressentimento por ter outras pessoas ser felizes enquanto uma coisa não consigo. Eu só descobri isso quando alguém falou, agora faz sentido, porque os meus sinais de comunicação em relação ao ressentimento são muito mais dramáticos, tipo, alguém fazendo assim, alguém chorando, alguém chorando na TV, não olhando, sem nenhuma expressão pra televisão. Os homens entenderam perfeitamente só. Esse homem tá sentindo, a pessoa feliz tá se preparando para ser o vigilante que ele é, ele manda uma carta pros pais falando que tá tudo bem, que tá no legal, que tá dando um legal pela Betsy, e tá tudo ótimo na vida dele, e que agora ele não pode passar um desse jeito, mas ele tá bem, tá feliz, que ele espera que ninguém doente, ninguém morrido, e quando os dois mesmos esperarem, ele vai aparecer na casa dos pais, todos felizes. Então ele vai mentir pra ele, e mais uma vez ele vê aquela criança, naquele mesmo pedaço da cidade de Nova York, trabalhando, e ele decide que agora o propósito de vida dele é salvar aquela criança do que tá acontecendo com ela. Então no outro dia ele aparece, onde ela trabalha, ele vai conversar com ela, fala pra ele, se você quer uma aventura, fala com o esporte, que é o capitão dela, uma pessoa desprezível, nojenta, tudo que esse homem fala, ele pergunta se o Fred não é um policial, ele fala, não, bonito, cara, não. E daí ele explica como é prazeroso fazer isso com uma menina tão jovem. Eu estou tentando fazer isso de uma maneira bem pra você também, mas ele é bem triste, e que você pode fazer o que você quiser com ela por 15 dólares, só não seja muito violento, não faz nada muito sério pra me chamar e tal. Não tem esse pedaço, ele chama a menina pra ir com ele, eles vão no tipo, tem um cachê de quarto, onde o dono do tipo sabe que acontece naqueles quartos, e ele só finge que não é, ele só fala 10 dólares pra você tentar, quer saber 10 dólares pra ele, quando ele chega no quarto, é outra cena desgraçada, desconfortável, porque ele não tem nada com a menina, mas a menina está ativamente tentando convencer ele. Então você vê ela fazendo coisas muito visuais, ela fala com uma mulher adulta, ele quer explicar pra ela as coisas, então ela fala, não, honey, eu venci, aqui tá pra fazer você ver uma aventura, e ela não sai dessa mentalidade, ela fala, qual é a sua verdade? Ela fala, não, ela é Iris, e eles começam a conversar e falam, por que você não sai dessa vida? Eu lembro, você foi lá no táxi, você queria ir embora, por que vai fazer mais? Ela fala, entendi, você me viu sofrendo táxi, agora você quer me salvar, mas eu preciso salvar,
Eu não ele fala, então que você não vai, não quero, eu sou super feliz aqui que eu tô fazendo, o esporte cuida de mim, e eu não preciso de um salvador. Ele fala, cara, vamos subir de novo, eu trago, pode vamos subir de novo, mais um lugar, sabe, um lugar saudável, e daí eles decidem tomar café da manhã no café da manhã, a gente tem mais, no café da manhã, a gente tem mais um momento do Travis enfiando o que ele acha que é certo na cabeça de alguém, porque agora ele decidiu que a Iris vai ser como o projeto dele. Então, se ele não conseguiu, a mulher pode salvar ele, agora ele vai ser o cowboy salvador da minha defesa. A menina, ela é indefesa, ela precisa de ajuda. A maneira como ele faz isso é errado. Então ele tenta convencer ela, cara, você tem essa vida, ela fala, eu dei meus pais, eu prefiro ficar aqui, estar com meus pais, importante informação. Quando eu sair embora, eu vou, o esporte nem é tão ruim assim, ele nem bate nem nada. Ele fala, cara, não, você tem essa vida, você não vai viver isso, não dá pra você continuar. E daí, ela fala, antes de preparar logo, eu vou embora e eu vou pra uma comuna em Vermont. Como um grupo de pessoas lá felizes fazer a vida na sociedade deles, e ela convida ele, ó, por que você não vem comigo? Então, ele foi mais uma vez convidado a ter um relacionamento. Ele fala, não, me meto gente, eu não bem. Ela fala, vem comigo, você é legal. Ele fala, não, eu dou dinheiro pra você ir e sair dessa vida, mas eu não tenho dinheiro, não sei, eu faço pra você não. Então, eu vou comer café da manhã. Então, ele separa o dinheiro do Kyrie. Como ele vai melhor, não sei, porque se ele entregar pra ela, vai pegar corta, um moicano no cabelo, e essa é a minha tentativa de moicano, vamos todos fingir que são moicanos, não competir, eu consegui. E esse moicano do filme, não deu, específico, ele tem significado, porque os soldados do Vietnã que faziam missões suicidas, todos eles usavam moicano. Então, naquele momento, ele tá avisando que ele tá indo cumprir o grande propósito dele como cowboy valoroso. Ele vai dar a vida da raça, que ele tá. Ele pode moicano, coloca todas as armas possíveis dentro da roupa e vai pro vai. E o que eu acho, o que as outras civis acham também, que ele decidiu cometer esse atentado contra o candidato presidente, porque o slogan do candidato é We are nós juntos como sociedade podemos fazer tudo pra melhor. E ele não compreende isso, ele tem muito ressentimento disso, porque ele nunca viu essa sociedade tanta pessoa. Então, ele tenta cometer o atentado contra o candidato, não dá certo. Os aliens percebem e ele sai meio que fugir. Então, o primeiro plano de missão dele não dá certo. Ele decide que ele vai resolver a questão da AIDS. Então, ele pega todas as armas dele, chega no capitão, atira no capitão, faz um kiko, atira no nesse momento, capitão, atira no Travis. Tem todo momento tiros cruzados com o ele consegue matar o capitão, ele vai no quarto, onde aparentemente a Alice mora, e ela pede, pelo amor de Deus, pra não matar o outro, porque ele mata, ele faz isso na frente dela, senão ela tá dentro da cabeça. Ela completamente chama na cabeça dele, ele deixa matar, ele vai na frente dela, ele pega a arma, mas não tem bala, ele levou dois tiros, ele não tá bem. Então, se ele quisesse que a vida dela fosse melhor, existiam maneiras mais saudáveis de fazer isso. Não um grande duelo faroeste, não atirando e matando as pessoas na frente dela, não tentando cometer autofalecimento na frente dela. É uma coisa dele que tá com ele. A Iris é só a nova decisão que ele tinha naquele momento. Ele poderia ter falado com isso, ele poderia ter tentado comunicar com ele poderia ter feito maneiras não violentas de fazer isso acontecer, mas ele escolheu uma fazer ele. Agora ele está matando. Então, ele, como não tem como terminar o serviço dele mesmo, ele senta no sofá e espera a morte chegar, só tem problema, ele sobrevive, não teve como e tal. E a gente vê o que aconteceu na ele foi visto como um herói da sociedade. Ele mesmo jogou no cartel, todas as notícias do jornal falam como ele fez por saber que ele era o Dr. House. E quando a gente vê as notícias do jornal, a gente escuta a carta dos pais da Iris escrevendo pra ele, falando que eles foram buscar a menina, ela voltou pra escola, tá tudo sendo difícil pra ela, mas devagarinho eles vão conseguindo fazer a adaptação. Eles não têm dinheiro pra visitar ele no hospital, porque eles gastam todo o dinheiro pra buscar filho, mas na casa da Iris, ele precisa saber que lá ele é como a gente não sabe se é verdade, porque novamente é uma criança que ela deveria trabalhar nas ruas com ela com os pais, mas a gente não sabe o que esses pais são capazes de fazer também. Então ele é visto como herói, ele se perde, ele volta pra lá, daí corta pra ele, conversando já com os amigos taxistas dele, quem entra no táxi pra fazer uma viagem, quem é a Tess, ela faz quase uma viagem pra ele, tá? Essa só vê o espelho da frente, refletindo ela atrás de um sócio, ela faz quase uma viagem. E ela fala, eu vi que você agora é meio herói, legal e tal, você fez alguma coisa, ele fala, não, a gente já precisa fazer, certo? Então ela fala, massa. Ele deixa um local, ela tenta acontecer, e quando ele termina de assistir a Vex, ele volta e ele vê o completamente aquele mesmo espelho, olhar de uma pessoa misteriosa, uma pessoa completamente desestruturada, tá lá igual. Quando eu terminei de assistir o filme, eu pensei, total, então isso não faz certo, ele faz um bom cagado, ele faz tudo mulher, no final ele vai igual, sobrevive, ele volta pra ele, e aí você vai ver que é um problema nesse filme, gente. Ele conseguiu fazer isso, ele chamou a menina pra sair e ela aceitou sair. Foi ele que fez, os taxistas da minha vez, até que ele faz uma quantidade grande de dinheiro em cima da questão que já tem. Ele atira numa dela e não tem consequências, ele atira em 4 pessoas e não tem consequências. Mas esse filme é um serviço, eu estou revoltadíssimo, mas eu vou tentar, por que todo mundo gosta tanto, por que aquilo aí quando eu fui, porque na verdade eu acho que eu não essa multidão contra. Eu digo isso com todo amor, faz 15 anos que eu estive, eu basicamente sou nada, pra tentar ver os outros não bem, quem a pessoa falar, então eu passei uma semana inteira assistindo o review de homem, que todas as reviews tinham pelo menos meia hora, eu não cheguei na hora 30, porque eu queria entender o que estava acontecendo, porque eu queria entender por que todo mundo ficava muito com esse filme, e enfim eu entendi que o homem fazendo isso aqui, ó. Eu uma questão solidão mesmo. Homem, eu lembro que eu assim, plenamente solidário nessa cidade. Gente, e homem, ninguém mais vai fazer isso. Você não faria isso pra você. Se não tivesse o compromisso de falar o que eu acho, o contexto e todo o resto. Deu muito trabalho pra entender que silêncio de vocês significa estou sofrendo, me sentindo a pessoa mais sozinha. Nenhuma pessoa vai fazer isso. Entender o seu caso, a sua situação de violência, a sua frustração, os seus veículos, a sua falta de não vai nenhum como. Meu Deus, esses homens tão solidários que você. Então, por favor, vamos juntar comigo. Entenda que nós aprendemos frustração, solidão de um jeito. Vocês aprenderam do outro. Não tem como a gente chegar pra vocês. Vocês não, vocês comentar relação a isso. Eu tenho que mas a gente precisa chamar de sabe por que a gente precisa chamar de porque nesse filme, o protagonista ele realiza todos os sonhos molhados violentos que o Céu sonhou. Ele é visto como herói. Ele não sofre consequências das relações dele. Ele acaba o filme igualmente miserável. Nada muda, nada mudou no mundo. Ele continua igual, ele continua solitário, ele continua super realidade, ele continua indo completamente lixo, ele continua se sentindo merda, ele continua usando um falso sentimento de sociedade para embasar a falta de conexão que ele tem. Frustração por não conseguir se relacionar. Solidão, todas as questões que vocês têm, elas são horríveis. Mas a única maneira de melhorar é dando isso. Se vocês se voltarem, fazer as coisas, outra coisa que vai causar, outra pessoa você vai legal, tá bom? E daí o filme ganha um propósito na minha vida. Ele é o sonho, e o sonho é errado, ele é igual, ele fica igual, ele não melhorou as ações dele, ele não foi atrás de ele não sabia ouvir a verdade, ele não fez nada, ele não. Eu tenho certeza que existem muitos homens legais, interessantes, divertidos, simpáticos, que estão presos em uma cadeia criada pela falta de conhecimento dos próprios sentimentos, pela falta de vocabulário para explicar as emoções, e talvez pode mostrar uma pessoa melhor. Mas é isso, gente, buscar, eu tenho me esforcei pra trabalhar, não, porque é bom, que pensa, porque esse especificamente não é sobre homens, é sobre homens, isso é outro, qual é o movimento que você acha, qual é a relação que você tem com a cidade, você assistiu, não assistiu, como saber, não assistiu, fez vídeo, se você gostou, se você realmente gostou, se você vergonhar, se você conhece alguém, tem essa característica, eu falei, mostra pra ele, fala, olha, é estranho, não, e daí ele vai achando que eu vou falar, não, talvez você não tenha um carro, não se parece por aí, mas aí mostra o final, senão ele vai se ficar, não corta, olha, ele tem, então mostra alguém, desde a edição, eu escrevi gente, vai fazer um caminho de foto, eu disse, você não tem medo, não usa o fundo dele, eu tenho uma coisa, bom, eu uso o fundo dele, se você quiser me perguntar, você pode ter um caminho, ele vai fazer Coisa do canal antigo, galera. Coisa que eu não reposto nesse canal, inclusive. Então eu vou falar pra esse, sabia? Esse canal tem mais de 1000 vídeos, tem outro que vai ter muito em breve. Vai ser inscrito. Free Polo, hashtag Free Polo, galera. Eu sou libertário do capitalismo, tá ligado? Os caras que estão botando a cabeça no seguinte. Por que eu fiz esse espelho? Porque eu tô vendo uma consolidação na direita de modo geral, né? Botando pra fuder. E como sempre, coloco pontos
de novo, os caras perdem ali. Eu sei porque que libertariano fica dando moral pra essa galera. Tudo foi do mesmo saco. O que tá acontecendo com esse PS aqui? Ah, tá, porque eu tô dissipando arquivo. O processador não tá tancando. 11 FPS é um esculacho. Enfim, terminamos o vídeo por aqui. Tô cheio de horas. 11 FPS é uma vergonha. Vergonha mil vezes. Nossa, vou tentar baixar isso. Caralho, eu tenho Excel, filha da puta. Eu tenho. Vou baixar a foto desse cara. Consegui baixar esse merda, mas eu não usava isso aqui. Esquizofrenia, finish esse vídeo porque ela realmente não consegue, você não entendeu o lado, não entendeu qual a lógica dela. Você consegue entender racionalmente, mas não consegue entender o sentimento. Não entende. Fica associando taxidermia com Red Pill, por exemplo. Então, eu não tô com isso. Realmente 53. Chegou bem passando no mercado. Vou dar a palhinha pra vocês, galera, de como tá ficando esse processo, tá? Aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando. O que? Lamentável. Mentira, caralho, foi isso aí, ficou só Vamos aqui agora, agora o vídeo repostado. Estou voltando com tudo. Um dia eu concluo, um dia. One day, aqui tem uns 11, são 70 vezes isso aqui. Situação atual do canal pra vocês. Esse aqui é o canal atual, o canal do recomeço. Assim, então o painel. Strikezinho. Desgraça strike, 10 mil inscritos. Quantidade de vídeos tá onde? Tem que dizer quantidade de vídeos. Vamos ver os comentários, galera. Vamos ver junto.
montar minha comunidade. Confio, Agora ele é lá, acabou essa vigília. Ele tá lá. Ó, o mesmo pico, tava fraco, meu pico. Tava fraco, meu pico. Aqui, né? 3 inscritos. Tanques. Podia ter jogado tudo no meu canal, mas ele tá